depois de comprado o seu instrumento. Então aí nós temos algumas outras coisas para serem vistas, certo? Então, depois de comprado o teu instrumento, você deve aprender a montá-lo. Então, primeira coisa que eu indicaria ser feito para você não ter problema com o teu saxofone seria assim. Você vai pegar separado o tudel, ou como o tudel do meu tenor, ou o tudel do meu soprano, em separado, essa pequena peça que tem aqui, certo? E você vai fazer o quê? Você não sabe exatamente aonde está a posição dessa boquilha colocada, quanto para dentro, não. Mas geralmente seria metade da cortiça, ou para menos, ou para mais. Já explico por quê. Então você vai colocar a sua boquilha, sempre rosqueando, até um pedaço, mais ou menos assim. Tem esses saxofones e coisa que é afinação, pois a afinação do saxofone, como se fosse a tarraxa do violão, certo? Para esticar ou relaxar a corda, é feita através desse comprimento de tubo. Pois lembre que quanto maior um tubo, mais grave, quanto menor um tubo, mais agudo. Então, a afinação baixa é mais grave, a afinação alta é mais agudo. E essa referência entre meio centímetro e 1 centímetro faz toda a diferença. Então, enquanto você não sabe tocar, a tua embocadura vai desafinar. Então, não adianta você entrochar a boquilha até o final, como eu já vi alunos colocando até aqui, porque não vai adiantar. Depois descobre que é 2 centímetros para trás, laceou toda a cortiça que mantém a fixação da boquilha. Ou botar só na ponta aqui, porque também, além de tudo, vaza ar onde tem menos contato, e quando é muito na ponta, causa uma desafinação real no instrumento naquelas alturas das notas. Aí você pensa que o instrumento desafinado, não, porque você está muito na ponta do tudel. Tá? Então, digamos que você já pôs numa altura mediana, porque depois com alguém que já toca, ele pode lhe indicar mais ou menos onde está. Por isso, mais uma vez, é sempre bom. Por exemplo, aqui por videoaula é impossível lhe dizer sem testar, certo? Depois de colocado a boquilha, né, no tudel, você vai colocar a abraçadeira no lugar. Aonde que é esse lugar? Esse lugar geralmente é no meio do corpo grosso. Repare como eu estou fazendo. Ó. O corpo grosso da boquilha e aqui está a minha abraçadeira colocada. Mais ou menos assim. Ela está colocada de uma maneira que fique também, deixa eu ver aqui, né, a parte que vai apertar a palheta, colocado mais ou menos no meio do corpo também. Né? Não adianta você botar torto assim, que vai ficar torta, e nem o contrário. Geralmente, para quem não é canhoto, não se coloca o contrário. Em primeiro lugar, porque ele sempre tem uma diferença de tamanho. Se vocês puderem reparar, onde eu estou pegando é mais largo. Então, eu posso fazer assim, claro que eu posso. Mas isso para quem é canhoto, certo? Vai ter uma outra base apertando a palheta junto, né? Eu, particularmente, como não sou canhoto, sou destro, eu uso assim. Então, a importância de você colocar antes a boquilha aqui é que depois você só vai encaixar isso no sax. E se aqui não estiver bem preso, é mais difícil de você soltar a palheta. Então, o que você vai fazer? Então, a abraçadeira antes, por quê? Porque se você por acaso, e olha que dá um prejuízo no início, você ajustou a palheta, você diz assim, não, ela está bem colocada, está aqui junto, tá? E você vai colocar a abraçadeira e o que acontece? Você coloca a abraçadeira em cima da palheta, você já arrancou um pedaço da palheta, acabou. Lá se foi o prejuízo. Então, o ideal é colocar a abraçadeira antes. Então, como eu estou fazendo aqui, deixa eu mostrar para você. E agora estou colocando a palheta. Então, o que eu reparo na minha palheta? Se ela está paralela, certo? E se eu não movi muito a abraçadeira para frente ou para trás, já vou mostrar para vocês. Então, olha aqui, eu fiz a minha abraçadeira, pus, não teve perigo de eu quebrar a palheta. Por quê? Porque a ponta da palheta, gente, ela é muito fina, ela é muito sensível, frágil, certo? Então, o que eu fiz? Agora eu pus, eu centralizei e vou apertar firmemente. Enquanto eu estou colocando, que eu não apertei, então, quando eu ajustei isso aqui, eu ainda estou apertando aqui. Então, consegui pôr, segurar,
Agora eu aperto. Então repare uma coisa, a minha palheta ficou praticamente paralela à boquilha, tanto embaixo quanto em cima. Em cima sobrou um fiozinho de boquilha. Então existem escolas diferentes saxofonistas. Eu vi um inglês uma vez em que ele deixava 2 milímetros sobrando de boquilha. Era uma coisa muito engraçada. Se eu faço isso, passa muito ar, ela perde vibração. Eu tenho amigos e outros que, em compensação, colocam sobrando palheta para cima. Eu só faço isso quando a minha palheta está muito branda, porque como ela vai aumentando a espessura, né? Então, a parte muito mole eu ponho para fora para dar uma equilibrada. Geralmente isso para estudo, porque quando a gente vai tocar a gente evita isso, né? Geralmente a gente procura ter uma palheta boa. Colocado a palheta, espero que tenha entendido. Olha só como eu fiz, né? A palheta está colocada em paralelo, está bem firme. Gente, não é para espanar o saco aqui de tanto apertar, mas ela tem que estar firme. Agora que eu consegui fazer isso, eu vou colocar a meu parte do... Opa! Aqui está um outro grande engano. Simples. Eu estou colocando o inverso. Repare aqui. A boca, que a gente chama de campana, e o tordel estão virados para a mesma direção. Não. Eles são opostos. Repare nisso. Então, mas por que eu não posso pôr e depois girar? Simples. Já vou mostrar para vocês um negócio aqui no meu tenor, que no meu alto, no meu soprano não dão muito problema. Mas observe uma coisa aqui. Vocês estão vendo aqui, ó, no meu tenor, o pino da chave de registro de oitava, ele fica superior ao corpo do instrumento. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, aqui no modelo que é da Yamaha, ele é paralelo, pode ver, ele não sobressai, ó, ele está juntinho ao corpo. Então, eu procuro pôr, e mesmo que eu gire ele muito fora do lugar, dificilmente ele vai enroscar com o pino para fora, ok? Então, o grande erro, dependendo do modelo, é quem vai fazer, por exemplo, se eu fizer isso no meu tenor, o que vai acontecer? Se eu fizer isso aqui, observe uma coisa aqui, olha só. Eu estou colocando o sax ao contrário do que deveria, aquilo que eu falei para não fazer. Quando eu coloco aqui, até aqui foi tudo bem. A hora que eu vou girar, olha lá o que está acontecendo. Ele está prendendo a chave no pino. E muitas vezes esse pino fica para fora. E se eu forçar esse pino para fora, reparem ali, ó, eu vou desregular todo esse mecanismo, além de entortar talvez essa chave, e isso acaba com o teu instrumento. O luthier vai ficar feliz da vida, você não vai, né? Então o que acontece? Evita-se esse ao contrário, ao mesmo sentido, tordel e campana, não, eles são opostos. Então, se eu fizer assim, olha agora, ele já vai se encaixar diretamente dentro da chave. Não tem perigo nenhum. Isso. Então, vocês observem uma coisa aqui nesse meu saxofone, na parte de baixo. Ele tem uma barra de reforço aqui embaixo do tordel. Digamos que o padrão é o pino do registro de oitava junto na mesma direção que a barra de reforço do tordel. Para ele não ser um cano dobrável fácil, porque é uma liga não muito dura, certo? Aqui está pronto o meu tenor montado. A mesma coisa eu faria no meu sax alto. A barra de reforço, se vocês olharem, quando eu estou, deixa eu ver aqui, quando eu estou tocando e aperto, inclusive, esse parafuso para apertar o tordel, gente, não é para deixar solto, senão você fica tocando, ele fica dançando. Você põe ele na posição e você dá uma apertada firme, nada demais, que isso aqui espana. Depois é um problema. Olha, está firme. Reparem, ó, dê uma olhada. A barra de reforço vem seguindo e está junto ao pino, ok? Então, dentro dessa ideia toda, é que você já pode começar a tocar. Então, você comprou um instrumento razoável, você aprendeu um pouco sobre boquilhas, né? Então, palhetas, gente. Existem palhetas de várias maneiras. Então, eu quero falar um pouquinho sobre isso agora.
Existem as palhetas de acrílico, como essas que vocês estão vendo aqui agora, com várias cores e desenhos. Elas são diversas, né? Até transparentes, né? Leitosas. Existem as palhetas de madeira, e as palhetas, que são as tradicionais, as mais usadas, assim como boé, fagote, clarinetes, certo? E requintas, todo mundo com palhetas. Só que o nosso são palhetas únicas, não palhetas duplas, certo? Assim como o clarinete. E as palhetas de fibra. Eu, particularmente, eu me dou muito bem com palheta de madeira no meu tenor, mas eu me dou muito bem com palheta de fibra, como a Fibracel, uma ótima marca. Eu me dou muito bem no alto e no soprano. Então, esses sons que vocês me viram fazendo agora há pouco, na abertura do vídeo, era um som com uma palheta de fibra. E outra, é pela economia, pela durabilidade. Às vezes, dependendo, ela perde um pouco do adocicado, da nobreza do som. Mas, por exemplo, tem palhetas que eu uso para estudar e ensaiar, apesar de elas ficarem muito brandas e de criar um vício de maciez, que você tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque às vezes você fica tão habituado com uma palheta mole, e isso às vezes apita, fica um som magrinho, aí você ouve outro saxonista, pede você um som bojudo, com volumão. Ele sempre se manteve fazendo exercícios com pesos fortes, e não com pezinho mosca, entende? Então ele tem um desenvolvimento melhor de embocadura. Né? As abraçadeiras, gente, abraçadeiras também são diversas. Tem abraçadeiras de metal, como você pode ver aí. Tem abraçadeiras de couro, como essa que você está vendo aí também. Existem abraçadeiras de arame com pinos, certo? Cada uma ajuda na ressonância do negócio. Existem abraçadeiras que são de corda, de barbante. Um barbante especial, claro, né? E existem abraçadeiras que são tipo um cone, né? Encaixado no lugar. Como essa que eu estou mostrando aí também. Qual escolher? Então, isso é uma coisa com relação a custo, gosto e indicação e facilidade de poder experimentar. Para quem não tem problema aquisitivo, compra pela internet vários modelos e vai tentando. Compra um Selmer top de linha. Mas eu sei que ainda mais com esses períodos de 2020, algumas coisas, né? Um ano bem difícil, tem muita gente que o poder aquisitivo não está aquelas coisas. Então, geralmente usa-se uma abraçadeira de metal para começar. No início você não vai perceber a diferença porque a tua sintonia é uma sintonia grossa. Você não tem uma sintonia fina para discernir as diferenças timbrísticas, ok? O importante é que você comece a tocar com uma orientação, né? Comece a pesquisar a tua embocadura. Aulas futuras, eu falarei mais detalhadamente sobre isso. Então, eu espero que você tenha gostado do assunto de hoje, certo? Se tiver alguma dúvida, alguma questão, por favor, comente logo abaixo. Ah, sim, e muito importante, não esqueça, né, de se inscrever no meu canal. Não esqueça de curtir, ativar o sininho para receber as aulas seguintes. Não esqueça de divulgar isso para os seus amigos. E qualquer dúvida, me mande uma pergunta, terei o maior prazer em respondê-la se eu souber. Então, vou terminar com uma palhinha aqui para vocês também, com mais uma musiquinha, agora de sax soprano. Ok?